Olá, sejam bem-vindos a mais um número de Regulação da Economia. A ARME acaba de publicar o relatório de indicadores estatísticos do mercado das comunicações eletrónicas em Cabo Verde, relativo ao segundo trimestre deste ano, cujas informações foram recolhidas junto das operadoras existentes no país. Tratou-se, pois, de dados referentes à taxa de penetração dos serviços de telefonia móvel e fixa, do serviço de internet e da televisão por assinatura, a evolução de tráfego de voz, de SMS e de internet e a cota de mercado na ótica dos mercados retalhistas. Nota-se, entretanto, que o número de cartões SIM para telemóveis voltou a crescer em 599.525 assinantes no mesmo período em análise. Mas para explicar-nos, entre outros dados do relatório, estaremos à conversa mais à frente no programa com a doutora Jandira Sanches, do Gabinete de Estratégia, Estudos e Estatística na ARME. Mas antes convidámo-lo a assistir um bloco de reportagens sobre outros assuntos que marcaram a atualidade informativa na ARME nos últimos 15 dias. A presidente do Conselho de Administração da ARME, Leonilde Tatiana dos Santos, participa no lançamento da Academia Digital para Smart África e do primeiro fórum do ponto focal desta instituição, que acontece em Abidjan, Côte d'Ivoire, entre os dias 12 e 15 deste mês. Numa antevisão da sua participação no evento, Leonilde Santos explica o conceito da Smart África e fala da expectativa da ARME sobre este acontecimento de Abidjan. A Smart África é um compromisso ousado e inovador dos chefes de Estado e dos governos africanos em acelerar o desenvolvimento socioeconómico sustentável no continente, introduzindo a África a uma economia de conhecimento por meio de acesso fácil à banda larga e ao uso de tecnologias de informação e comunicação. Esta aliança, agora com a adesão de Cabo Verde por 28 países e algumas organizações internacionais, tem como um lema transformar a África num mercado digital único e como um dos principais objetivos harmonizar as políticas legais e processos regulatórios, criar também economias de escala para gerar mais procura e condições no mercado mais favorável e atrair em grande escala investimento nos projetos de TIC no continente. Neste âmbito, e perante os desafios que se colocam, o papel do regulador é essencial. Estando nós expectantes com este fórum, que irá promover a capacitação do regulador enquanto um facilitador da transformação digital, através de um aprendizado interativo e baseado em estudos de caso e benchmarking das principais práticas regulatórias em todos os países. Neste fórum irão ser apresentados temas como a governança regulatória e a independência e também os soft skills que promovem a regulação ágil. Para isso, a ARME, de acordo com a sua presidente, tem dado um contributo importante para a transformação digital enquanto um dos motores de desenvolvimento económico do nosso país. O papel dos reguladores e da ARME em concreto centra-se cada vez mais na criação ou facilitação de condições que permitem acelerar o desenvolvimento do país. Aliás, este facto é ainda mais acentuado para os setores que a ARME regula, dada a sua transversalidade a toda a economia nacional. O elemento central da estratégia da ARME consiste em dar uma resposta cabal para o processo de desenvolvimento económico e social de Cabo Verde, no âmbito das suas competências, sendo que a nossa atuação está orientada para proporcionar um melhor serviço aos consumidores e às empresas e também que tem um papel fundamental na economia em todos os setores sobre a nossa esfera de atuação. Portanto, essa esfera nossa de atuação, ela está pensada num contexto do desenvolvimento económico de Cabo Verde, aproveitando as oportunidades que o digital poderá proporcionar em todas as áreas reguladas. Assim, a ARME tem vindo a assumir-se como uma peça-chave
na economia de Cabo Verde e no tocante ao desenvolvimento económico digital do país, temos vindo a promover a acessibilidade dos serviços a todos os consumidores, sobretudo os vulneráveis, e reduzindo as distorções de mercado, grossista, retalhista e assimetrias de informação. Temos também vindo regularmente a fazer avaliação de desempenho dos serviços móveis e de cobertura radioelétrica, de modo a salvaguardar os direitos do consumidor no que se refere à qualidade de serviços. Portanto, também temos vindo a elaborar um conjunto de propostas de alterações que permitam fazer a atualização das normas gerais sobre o registro do domínio.cv, que até então tem sido gerido pela ARME, visando a obtenção de um processo de registro mais célere e adequado às melhores práticas internacionais que recomendam a liberalização do registro de domínios. Assim, irão permitir o aumento do número de entidades que possam escolher um domínio com sufixo cabo-verdiano, promovendo assim o país no mundo digital e, consequentemente, internacionalizando o domínio.cv. Portanto, têm sido estes, de entre outros, os contributos que a ARME tem vindo a dar para responder ao processo de desenvolvimento económico e social do país. O setor das comunicações eletrónicas conta, desde agosto último, com o novo operador no mercado. Trata-se, pois, da empresa Infomiranda Multisserviços, com sede na Ilha do Fogo. A autorização para que a nova empresa exerça as suas atividades como prestadora de serviços de comunicações eletrónicas em todo o território nacional saiu da reunião ordinária do Conselho de Administração da ARME no passado dia 10 de agosto e consta da deliberação número 25/CA/2022. A jurista Ailine Conceição, do Departamento Jurídico de Mediação e Apoio ao Consumidor, explica-nos quais são os procedimentos e requisitos necessários para se obter uma licença para o exercício de atividades no setor das comunicações eletrónicas. Qualquer empresa que pretenda oferecer redes e serviços de comunicações eletrónicas deve submeter um pedido para a ARME com uma descrição sucinta da rede e das ofertas que pretende oferecer, bem como a sua identificação, ou seja, os elementos que permitem identificar esta empresa e qual é que é a data de previsão para o início das atividades. Todos esses requisitos, atualmente, podemos aqui dizer que é um processo mais simples comparando com o anterior regime jurídico. Portanto, em abril de 2021 veio-se aprovar um novo processo para instrução de atribuição de autorização geral que se torna menos burocrático comparando com o anterior regime jurídico aplicável às comunicações eletrónicas. De acordo com a Ailine Conceição, a Infomiranda tem, doravante, 6 meses para iniciar as suas atividades e submeterá à apreciação da ARME o contrato de adesão aos serviços que pretende oferecer aos seus clientes, sob pena de caducidade da licença obtida. Mediante a concessão desta autorização geral, a empresa terá 6 meses para iniciar as suas atividades sob pena de caducidade da autorização geral. Neste caso, terá que submeter o contrato de adesão que irá apresentar aos seus clientes para a ARME. A ARME terá que aprovar este contrato, mas previamente esse contrato vai ser alvo de parecer emitido pelas entidades do Estado que estão ligadas à defesa do consumidor. Mediante este parecer, a ARME irá analisar se o contrato está em conformidade legal com o que está definido no regime jurídico e procederá à aprovação do contrato e a empresa já poderá iniciar as suas atividades. Quem está satisfeito com esta autorização e agradece à entidade reguladora pelo nível de profissionalismo e empenho dos seus técnicos, é o promotor deste projeto e sócio-gerente da Infomiranda, Carlos Miranda, que garante que vai prestar serviços de internet em todo o país e mais barato. Comecei a pesquisar sobre o regulador das comunicações eletrónicas em Cabo Verde e entrei em contato com a ARME.
que é para ver o que era necessário para obter a autorização. E já há quase 2 anos que estou neste processo. Não foi fácil, mas consegui. Exato, em todo o país, em todo o território nacional. Mas, em princípio, vamos começar na capital do país. Depois levar para os concelhos a seguir a Somada, Santa Cruz e Maio, saltar logo para o Maio. Devido à facilidade de fazer os pontos a pontos. Os testes que eu estou realizando até agora nos mosteiros está sendo muito bom. Dá para ver o que é que podemos melhorar e o que é que não está bem. E, por enquanto, está a funcionar uma maravilha. E nem sequer temos link dedicado. Porque o passo a seguir ao financiamento é contratar um link dedicado junto da CV Telecom, que é o contrato grossista, que eles são obrigados a prestar esse tipo de serviço, que é para enviar internet para todos os lados. E uma boa internet é um custo baixo. O Conselho Consultivo da ARME, presidido por Eduardo Trigueiros Mendes, reuniu remota e presencialmente os seus membros no passado dia 29 de agosto, naquilo que foi a 9ª sessão ordinária para, entre outros assuntos, apreciar o plano de atividades e orçamento da reguladora para o ano económico de 2023. Eduardo Trigueiros faz um balanço positivo da primeira reunião do Colégio Consultivo da ARME com os novos membros do Conselho de Administração desta entidade reguladora, desde que tomaram posse em junho último. A reunião correu muito bem. Diga-se de passagem que os membros do novo Conselho de Administração eram pessoas que já nós conhecíamos. Inclusive, basta dizer que a atual Presidente do Conselho de Administração era membro do Conselho Consultivo anterior, quer dizer que ela já fazia parte deste fórum. E, portanto, nada de anormal se passou, antes pelo contrário, a reunião correu muito bem. Naturalmente, o novo Conselho terá uma nova visão do órgão regulador e acho que era isto que o Governo pretendia ao aproveitar a hipótese e trazer novos membros do Conselho de Administração. Importa que a ARME, depois de 4 anos, é uma instituição relativamente consolidada e que importa dar o salto. E o novo Conselho terá aqui o sentido de apostar no crescimento, na descolagem da ARME, e é isto que foi aqui exibido, quer no plano de atividade, quer no orçamento, que é previsional para 2023. Precisamente, instado a destacar algumas atividades a serem desenvolvidas pela ARME, em 2023, Trigueiros fez questão, antes de sublinhar a abertura de espírito da reguladora em envolver ainda mais o Conselho Consultivo na elaboração de todos os seus instrumentos de gestão e aponta a valorização dos recursos humanos e a revisão do PCCS como uma das principais ações a serem materializadas no próximo ano. De forma genérica, há um orçamento e há um plano de atividade que impõe uma dinâmica e, sobretudo, aquilo que o Conselho nos deixou entender é que foi uma metodologia de plano de atividade em que envolveu toda a gente e que pôs toda a gente a trazer para aqui aquilo que pretende como crescimento com as diferentes áreas do próprio organismo, da própria instituição, a desenharem aquilo que pretendem fazer e pretenderam envolver o Conselho Consultivo e deixaram aqui a ideia de que pretendem cada vez mais envolver o Conselho Consultivo naquilo que será os planos de atividade. Aquilo que eu fiz realce, inclusive na minha intervenção dentro do Conselho fiz realce, tem a ver com o foco na formação e capacitação de recursos humanos e na revisão do PCCS. São dois instrumentos que nós consideramos, nós os conselheiros de forma genérica, consideramos muito importante, porque entendemos que quanto mais tivermos um regulador capacitado, melhor será. Então,
a aposta na formação e capacitação dos recursos humanos é um elemento que nós todos elogiamos e damos as palmas, se quisermos, para que isto aconteça. Portanto, esse é um elemento. O PCCS é um elemento que já foi, com o anterior Conselho de Administração, foi aprovado um PCCS, que ainda deixou alguns elementos de disparidade entre o pessoal que vem da AR do pessoal que vem da ANAC, e que nós entendemos que essa revisão do PCCS vai eliminar essa questão de discriminação de onde é a origem, e vamos, se nós quisermos dizer que todo mundo está cá, está na ARME, e o PCCS será um PCCS da ARME que absorve toda a gente da ARME sem a distinção da origem de onde vier. Quem também faz uma apreciação positiva da última reunião do Conselho Consultivo é a Presidente do Conselho de Administração da ARME, Leonilde Tatiana dos Santos, que agradece e sublinha o engajamento de todos os membros deste órgão e do Fiscal Único na elaboração do Plano de Atividades e Orçamento para 2023. A nossa apreciação é bastante positiva, tendo em conta que tivemos o engajamento do próprio órgão, de todos os membros do Conselho Consultivo e também do Fiscal Único, que puderam responder a tão pouco tempo à nossa solicitação, tendo em conta que o plano de atividades foi ele desenvolvido num curto espaço de tempo, mas a nossa apreciação é bastante positiva. Contamos com a colaboração, aliás, aos órgãos a quem agradecemos pelos contributos dos senhores conselheiros. O plano de atividades para o próximo ano está alinhado com o Plano Estratégico 2020-2022, mas reflete, sobretudo, os 3 eixos estratégicos: comunicação, desmaterialização e valorização dos recursos humanos, sobre os quais assentam a gestão deste novo Conselho de Administração, o que, segundo a PCA da ARME, constitui um dos principais desafios para os próximos tempos. Foi um plano que foi trabalhar ao início com todos os trabalhadores, o que facilitou também a construção deste plano. É um plano de atividades que reflete o alinhamento com o plano estratégico da ARME para o ano de 2020 e 2022, mas é um plano também que reflete essencialmente as 3 linhas de orientação estratégicas que este Conselho de Administração está a apostar para a sua gestão. Nomeadamente a comunicação, que nós já aqui falamos, melhorar a comunicação com as entidades reguladas e também melhorar a comunicação interna na ARME. Um dos chamemos assim, constrangimentos que encontramos é a questão da comunicação interna. Temos atividades para melhorar essa comunicação entre os departamentos, para que haja uma sinergia e também uma troca de informação, melhorando assim a nossa performance enquanto reguladores. Nós também temos uma das linhas da nossa orientação estratégica, é a desmaterialização, a simplificação dos processos e procedimentos. Queremos uma ARME que seja também uma entidade de referência a nível das melhores práticas, a nível do digital, acompanhando todo o desenvolvimento digital e também o desenvolvimento legislativo. Por último, e não menos importante, temos a valorização dos recursos humanos, que é a nossa grande aposta. Nós queremos efetivar a fusão portanto, da ESAR e ESANAC. Nós queremos implementar efetivamente a ARME. Para este efeito, nós temos a atividade da revisão, é um dos aspectos principais que nós temos para o ano de 2030, a revisão do PCCS e também de outros instrumentos de gestão para a entidade, de forma que tenhamos, portanto, instrumentos que possam tratar de forma igual os trabalhadores. É esse o entendimento. Nós temos que sim, existe uma AR, existe uma ANAC, mas agora temos a ARME. Temos que fazer essa fusão e conseguir essa sinergia, implementação efetiva da ARME. Estamos a apostar na eficiência energética, pretendemos reduzir os custos de energia
daqui da nossa sede e também das estações que nós temos remotas, quer aqui na praia, quer no Sal, quer em São Vicente. Para isso temos um conjunto de atividades e de rotinas que podem ser utilizadas em nossas casas e também nas instituições que pretendemos partilhar com os consumidores em geral. Será um programa sobre educação comportamental a nível da eficiência energética. Como é que podemos reduzir os nossos custos a nível da fatura energética. Portanto, são essas atividades que queremos implementar. Temos também a implementação efetiva da contabilidade analítica, quer para as entidades gestoras, quer na própria ARMA. Esta é uma atividade também que é com o apoio da LuxDev. No seguimento desta reportagem, fiquei agora com um curto corredor de anúncios institucionais. Como fazer leitura correta da sua fatura de eletricidade? Pois, terem atenção a importantes informações, por exemplo, o número SIL, Código de Identificação Local, o número do consumidor, identificação do cliente e o local de consumo. Em destaque estão os valores a pagar, com a respectiva distribuição, entre outras. É importante ter atenção às mensagens que servem de alerta sobre as faturas em atraso e o comunicado de pré-aviso de corte. Encontre ainda as datas limite do seu pagamento. ARMA, por um consumo sustentável. Caro consumidor, antes de comprar a sua garrafa de gás butano, consulte a tabela mensal de preços fixada pela ARMA. Não precisa acumular garrafas de gás em casa, colocando em perigo a segurança da sua família. O estoque de garrafas de gás no país é suficiente para o consumo nacional. Compre a sua garrafa de gás nos postos de combustíveis ou nos revendedores autorizados. Devolva as garrafas de gás vazias, evitando a sua ruptura no mercado. Caso tenha conhecimento de pessoas não autorizadas à revenda das garrafas de gás com preços elevados, denuncie às autoridades competentes. ARMA, por um consumo sustentável. Caro utilizador, use a internet de forma segura. Por isso, não abra links ou anexos estranhos recebidos via e-mail. Evite sites duvidosos e perfis falsos de figuras públicas. Separe e-mail pessoal do profissional nas compras online. Não utilize computadores de terceiros para acesso à sua conta. Nunca crie palavras-passe com dados pessoais. Limite a partilha de informações pessoais nas redes sociais. Altere a sua palavra-passe com frequência. ARMA, por um consumo sustentável. Como anunciamos no início do programa, temos connosco a doutora Jandira Sanches, do Gabinete de Estratégia, Estudos e Estatística na ARMA, que nos vai ajudar a perceber os dados do relatório de indicadores estatísticos do mercado das comunicações eletrónicas em Cabo Verde durante o segundo trimestre deste ano. Doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Começava então por perguntar-lhe, a ARMA acaba de publicar o relatório de indicadores estatísticos do mercado das comunicações eletrónicas em Cabo Verde e que diz respeito ao segundo trimestre deste ano. Em linhas gerais, eu pedia-lhe que fizesse um pequeno comentário relativamente a este documento que acaba de ser publicado. Boa tarde, agradeço o convite. O relatório de indicadores estatísticos do setor das comunicações eletrónicas que a ARMA publica trimestralmente é um relato dos indicadores estatísticos do setor das comunicações eletrónicas. Ele faz um retrato do que é que está a acontecer no determinado trimestre. O relatório abarca indicadores referentes à taxa de penetração e assinantes do serviço de telefonia móvel fixa, do serviço de acesso à internet e do serviço de televisão por assinatura. Apresentamos também neste relatório a evolução do tráfego de voz na telefonia fixa e móvel, tráfego SMS na telefonia móvel e do volume de tráfego gerado no acesso à internet. Desde 2021, passamos também a publicar as cotas do mercado de cada operador presente no mercado. Então, temos, assim, esta é a vista que temos no relatório. A síntese, digamos, do relatório. Muito bem. Mas, segundo o documento, no que diz respeito ao capítulo do telefone fixo, durante o período em análise, nós notamos um aumento de 4%.
quando comparado, digamos, com o período homólogo do ano passado. O que é que se deve, de facto, este aumento, quando antes a tendência era para o decréscimo dos assinantes? O serviço de telefonia fixa é realmente, a nível internacional, um mercado em declínio. É um mercado em declínio. O aumento que vimos representado neste documento deve-se ao facto de agora termos ofertas combinadas nos diferentes mercados. As ofertas combinadas, elas incluem televisão por assinatura, internet e telefone fixo. O telefone fixo vem junto com o serviço. Mas se analisarmos o documento em si, podemos ver através do tráfego que é um serviço muito pouco utilizado. Muito bem. Daí esse serviço combinado, digamos assim. Muito bem. Mas já nas redes móveis, contrariamente ao que se nota na telefonia fixa, nas redes móveis temos que em junho deste ano o número de pessoas com cartões de telemóveis ativos em Cabo Verde era de 599.525 assinantes. O que representa, digamos, um aumento de 6% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Portanto, no mesmo relatório, nota-se que a taxa de penetração nesse período em análise foi de 105%. Como é que se explica esse aumento? O mercado de telefonia fixa, de telefonia móvel, é um mercado em constante flutuação. Muito bem. O que vimos neste mercado, neste momento, porque no segundo trimestre, estamos a falar do mês de junho, o final do mês de junho, é um mercado cíclico que apresenta flutuações temos épocas em que temos um aumento devido à afluência de imigrantes que estão em férias em Cabo Verde. Então temos um pico de aumento nessas épocas, que é normalmente dezembro, junho, agosto, setembro. Como estamos a falar do mês de junho, temos um ligeiro aumento. Mas é um mercado que está sempre a flutuar. Então portanto, é a dinâmica do mercado. Exatamente. Bom, finalmente o relatório indica-nos que no segundo trimestre deste ano o número total de pessoas com acesso à internet foi de 466.279. O que significa que houve um aumento em cerca de 5,5% quando comparado com o período anterior do mesmo ano. Já em relação ao período homólogo, a procura deste serviço aumentou em 8%. O mesmo que em 2020, não é? A questão é, qual é a taxa de penetração no acesso à internet neste momento, neste período, digamos assim, em Cabo Verde, e qual é a tendência, já que se nota uma certa estabilização na procura desse serviço? O mercado de acesso à internet é um mercado em evolução na positiva. O mercado de acesso à internet, temos duas tecnologias. Temos a tecnologia fixa, a banda larga fixa e a banda larga móvel. A banda larga móvel depende da telefonia móvel, dos cartões SIM. Exato. Então ele evolui em sintonia com a evolução dos cartões SIM também. Mas também temos a banda larga fixa. A banda larga fixa nesse momento também está a apresentar uma evolução. Neste trimestre temos uma evolução de 5% na parte da banda larga fixa. Ok. Ele não é um mercado em estagnação, mas sim um mercado em crescimento. Okay. A taxa de penetração neste momento é de 82%. O que denota, de facto, uma taxa bastante satisfatória, não é? Da penetração da internet. Bom, doutora Jandira Sanches, muito obrigado pela sua participação no programa. Contamos tê-la muito brevemente para outras contribuições aqui no programa. Muito obrigado. Muito obrigada.
E com esta conversa com a doutora Jandira Sanches, chegamos ao fim de mais um número do Regulação da Economia, um programa da ARME, onde o rigor e a ética de informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Gratos pela vossa atenção, convidamo-lo ainda a seguir-nos nas nossas plataformas do YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. Marcamos assim um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem e proteja-se a si e aos outros.